Olá pessoal, bem, nesse vídeo de hoje a minha ideia é resolver alguns exercícios do nosso conteúdo aí de álgebra linear, né, referente a combinações lineares e decidir, né, quando que uma combinação é linearmente dependente ou independente, e também uma questão sobre espaços gerados, né? Então, para iniciar, vou pegar aqui uma questão da lista, vou começar logo pela primeira, né? Primeira questão da segunda lista de exercício, cujo enunciado diz o seguinte: aqui, expresse os seguintes polinômios como combinação linear de o polinômio P1, que é 2 mais x mais 4x ao quadrado, o polinômio P2, que é 1 menos x mais 3x ao quadrado, e P3, que é 3 mais 2x mais 5x ao quadrado, né? Então, obviamente não vou responder todos os itens da questão, né? Tem uma sequência lá de 4 itens. Vou responder apenas o terceiro, ou digamos, o quarto item, né? Por dois motivos, né? Porque ele é um polinômio completo, né? Tem todos os termos de potência 0, potência 1 e 2, né? Assim como são cada um desses P1, P2 e P3. E porque ele está escrito errado, né, lá na lista, então já para corrigir e aproveitar para abordá-lo, a forma correta dele é a seguinte: é 2 mais 2x mais 35x ao quadrado, né? Lá na lista que eu enviei não tem esse mais aqui, aí tá meio esquisito. Creio que algum de vocês já intuiu que é um sinal de mais que vai, mas poderia muito bem ser um sinal de menos, né? Então, só para deixar claro, é um sinal de mais, certo? Então, como que eu vou expressar esse polinômio como uma combinação linear de P1, P2 e P3? Bom, no espaço desses polinômios de grau 2, né, que vai até o termo de 5, até o termo de x ao quadrado, a gente tem que entender cada um desses polinômios como se fosse um vetor desse espaço, né? Então, para expressar qualquer polinômio do espaço como uma combinação linear desses, a gente tem que fazer assim: escolher escalares a, b e c qualquer, né? Vamos colocar aqui a multiplicado pelo polinômio P1, mais b multiplicado por P2, mais c multiplicado por P3, né? E o resultado disso tem que dar 2 mais 2x mais 35x ao quadrado, né? Então a questão a ser resolvida é o que? Os valores de a, b e c que fazem essa igualdade ser verdadeira, né? Então vamos fazer, né? Letra A multiplicado pelo polinômio P1, que é 2 mais x mais 4x ao quadrado, mais b multiplicado por P2, que é 1 menos x mais 3x ao quadrado, e c multiplicado por P3, que é 3 mais 2x mais 5x ao quadrado. Isso tem que ser igual ao polinômio 2 mais 2x mais 35. Vou escrever isso aqui um pouco mais afastado para a esquerda, né? Só para a gente não ter que usar outra linha. Vou colocar assim, ó. Acho que assim cabe, né? Então, isso aqui tem que ser igual a 2 mais 2x mais 5x ao quadrado, né? Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer assim, ó. Os termos que são independentes de x, né, a gente pode ver aqui o somatório deles e igualar o termo independente de x no polinômio que está do lado direito da equação, ou seja, igualar a 2, né? Aí depois a gente pega os termos que dependem de x e iguala a 2x, e os que dependem de x ao quadrado iguala a 5x ao quadrado, né? Então, usando essa estratégia, o que a gente tem? Ó? A gente vai fazer a vezes 2 somado com b vezes 1 somado com c vezes 3, e isso vai ser igual a 2, né? Então, a vezes 2 é 2a, b vezes 1 é b, e c vezes 3 é 3c, e isso tem que ser igual a 2, né? Da mesma forma, fazendo com o x, a vezes x
é AX. Vou colocar assim, XA. Não, tudo bem, AX, né? Mais B vezes menos X é menos BX, né? E C vezes 2X mais 2CX. E isso vai ser igual a 2, certo? Então, a 2x, né? Então, como vocês podem ver, o x não nos interessa muito nessa conta, né? Então, já que ele aparece aqui, eu posso colocar ali em evidência do lado esquerdo e ele aparece sozinho multiplicando no lado direito, eu posso simplesmente cancelá-lo da nossa equação. Fica mais fácil, trabalha com menos termos, né? Da mesma forma, o x ao quadrado ele vai desaparecer na equação. Então a gente só multiplica o a pelos escalares, né? A vezes 4 é 4a, né? Depois b vezes 3, 3b. E depois c vezes 5, 5c. E isso tem que ser igual ao termo que multiplica o x ao quadrado, que é o 5. Então a gente tem esse sistema de 3 equações com 3 incógnitas, né? Então, aparentemente a gente consegue, ele é um sistema possível e determinado, né? Basta a gente agora determinar qual é o valor que satisfaz essa igualdade, certo? Então, como que a gente pode proceder para achar os valores de A, B e C? Uma das formas possíveis é a seguinte, a gente trabalhar com a matriz dos coeficientes, né? As nossas incógnitas são A, B e C, então eu vou selecionar, formar aqui uma matriz só com os coeficientes desse sistema. Aqui no caso, na primeira linha é 2, 1, 3, 2, né? Aqui 1, menos 1, 2 e 2. E por último, 4, 3, 5 e 5. Então, é assim que eu gosto de resolver esse tipo de problema. Por quê? Porque a gente parte aqui para os coeficientes, né, da matriz principal, né, por assim dizer. Aí eu vou traçar aqui uma linha vermelha, dizendo que o que está à direita se refere às respostas, né, aos valores das equações, né? Então, o nosso objetivo vai ser o quê? Vai ser zerar esses coeficientes aqui, ó, né? Fazer aí umas relações entre as linhas, né, desse sistema, a fim de que esses 3 elementos aqui zerem e a gente consiga encontrar um sistema que seja equivalente a esse e me dê de forma mais imediata os valores de C, aí depois obtenho B e depois obtemos o A, né? Então, como é que funciona? Para zerar esse elemento aqui, o 1 primeiro, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar, vem aqui na segunda linha, e vai substituir pelo seguinte, pela linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Né? Aí, como vai ficar o nosso sistema? Né? E da mesma forma, outra fazendo um adendo, né? Da mesma forma, a gente pode agilizar as coisas fazendo assim, ó. Na linha 4, como eu preciso zerar esse número 4 aqui, na linha 4 a gente vai fazer o seguinte, vai pegar 2 vezes a linha 2 menos a linha 4, ou 2 vezes a linha 1, desculpem, menos a linha 4, né? E vamos fazer essas substituições. Então, primeiro aqui na linha 2, linha 1 menos o dobro da segunda linha. Aí a primeira linha a gente repete, 2, 1, 3 e 2, né? Na segunda linha vai ser 2 menos 2 vezes a primeira. Então esse primeiro termo zera, aí fica 1 menos 2 vezes o menos 1, fica 1 mais 2, né? Dá 3 aqui. Aqui fica linha 1, que é 3 menos 2 vezes 2, 3 menos 4, que dá menos 1, e 2 menos 4 dá menos 2, certo? Então, só cumprindo aqui
essas relações que a gente estabeleceu. Na linha 4 vamos fazer a regra conforme essa estipulada, com o intuito de zerar esse primeiro elemento aqui da terceira linha, né? Então vai ser, a linha 4 vai ser 2 vezes a linha 1 menos a linha 4. Aí eu zero o primeiro termo, fica 2 vezes 1 menos 3, fica menos 1, né? E agora 6 menos 5 dá 1, e aqui 4 menos 5 menos 1, né? Agora falta zerar ainda esse elemento aqui, ó. A gente cumpriu o nosso objetivo. Então, como que vai zerar esse elemento? Eu posso fazer uma relação entre a segunda e a terceira linha, só para não aparecer mais números aqui onde eu já zerei, né? Então a gente pode fazer assim, na terceira linha, que é o nosso objetivo, né? Linha 3 vai ser igual a linha 2 somado com 3 vezes a linha 4, ou a linha 3, desculpem. Linha 2 somado com 3 vezes a linha 3, né? Aqui eu escrevi até linha 4 também, sem ter nada a ver uma coisa com a outra, né? É linha 3, e aqui também linha 3, né? Desculpem esse pequeno erro, né? Acho que eu chamei de linha 4 por conta do primeiro elemento ser um 4 aqui, tá? Mas é só um errinho que não interfere nas contas que a gente fez, né? Então, linha 3 vai ser igual a isso aqui, ó. Vamos repetir a primeira e a segunda linha. 2, 1, 3, 2, 0, 3, menos 1, menos 2. Aí aqui é 0, esse termo vai ter que zerar, né? Que eu já fiz essa regra aqui justamente com o objetivo de zerar esse termo, né? Pegar a linha 2, que vale 3 aqui, e somar com 3 vezes a linha 3. Aí fica o 3 somado com menos 3 dá 0, né? Então, menos 1 somado com 3 vezes 1 dá 2. E menos 2 somado com menos 3 dá menos 5. Certo? Então, cumprimos o nosso objetivo de zerar esses elementos, né? Então, qual a vantagem de zerar esses elementos aqui, né? Separando, né, esses elementos da direita que correspondem à solução de cada uma das equações. O objetivo de fazer esse procedimento é obter um sistema de equações que seja equivalente a esse, porém, muito mais fácil da gente visualizar uma solução, né? Então, como é que ficaria o nosso sistema? A primeira linha permaneceria a mesma, ficou inalterada, né? Então, portanto, temos a primeira linha é 2A mais 1 vezes B mais 3C. Então, B mais 3C igual a 2. Aqui não vai ter mais o A, vai ter 3 vezes o B, né, somado com menos 1 vezes C. Então fica menos C igual a menos 2. Né? E a última linha não tem mais o A nem o B, pois ambos vão ser multiplicados por 0. Né? Então sobra só o 2C igual a menos 5. Então, com esse sistema, a gente já vê de imediato que o valor de C é o que? O 2 que está multiplicando passa dividindo, menos 5 sobre 2. Né? Então, e para descobrir os outros, como é que eu faço? Agora eu posso descobrir quem é o B. Então, vem aqui na equação 3B menos C igual a menos 2, e a gente vai colocar o valor que encontrou para C. Então, fica menos 5 sobre 2, ou seja, mais 5 sobre 2, que é igual a menos 2. Né? Ou seja, 3B é igual a menos 2 menos 5 sobre 2. Né? Fazendo aqui em cima, ficaria 3B igual. Aqui tirando o MMC, né, ficaria menos 4 menos 5 dá menos 9, dividido por 2. Né? E dividindo por 3, aqui e aqui, né, a gente obtém o valor de B igual a menos 3 sobre 2. Vou até colocar aqui de azul igual eu fiz com o valor de C, né, só para não
confundir, menos 3 sobre 2. Assim já temos o A, já temos o B e o C. Falta descobrirmos o valor de A, né? Aí a gente vem na primeira equação onde aparece o A e substitui os valores de B e C que encontramos, exatamente como fizemos agora, né? Então, fazer aqui na próxima linha, a equação onde aparece o termo A é da forma 2A mais B mais 3C igual a 2, né? Então, vamos substituir os valores que temos e encontrar aquele que ainda não temos, que é o A, né? O valor de B é menos 3 sobre 2, vamos colocar aqui, mais 3 vezes C, então fica menos também, né? 3 vezes 5 dá 15, e aqui sobre 2 igual a 2, né? Então, continuando, tenho 2 vezes o A, como o denominador é o mesmo, posso fazer direto, né? Menos 3 menos 15 é menos 18 sobre 2, que é igual a 2. Então, 2 vezes o A, aqui 18 é par, né? Então, cortando com 2 vai ficar menos 9 igual a 2, né? Então, posso fazer isso, continuando aqui em cima. Eu tenho que 2 vezes o A é igual ao 9 passa para o outro lado somando, vai ficar 11, né? Portanto, o valor de A é 11 sobre 2. Então, como que a gente expressa esse polinômio 2 mais 2x mais 35x ao quadrado em termos dos polinômios P1, P2 e P3, né? Então, você pode simplesmente voltar aqui, ó, nessa equação inicial, né, e substituir os valores de A, B e C que você encontrou. Fica aqui, assim, ó, né, onde o A vai ser 11 sobre 2, né, vezes o polinômio P1. O B vai ser, cadê qual mesmo? Menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2, né? E o C vai ser menos 5 sobre 2, né? E é assim que chegamos ao resultado, certo? Então, assim chegamos ao resultado da questão. O polinômio 2 mais 2x mais 35x ao quadrado é expresso dessa maneira em termos dos polinômios P1, P2 e P3. Ok? Então, assim, espero ter ajudado nessa questão. É assim que a gente resolve os outros itens relacionados a essa mesma questão, né? Uma outra questão que eu vou ajudá-los da lista é a questão 4, né? O item A, certo? O item B eu vou deixar para explicar quando eu falar de bases e dimensão, né? Então, como seria o enunciado aqui? Nesse item 4 diz assim: considere os subespaços de R4, né, ou seja, o espaço real de 4 dimensões, gerados pelos vetores V1, tem coordenadas menos 1, menos 1, 0, 0, V2, 0, 0, 1, 1, V3, menos 2, 1, 1, e V4, 1, 0, 0, 0. Né? E o objetivo é perguntar aqui no item A, né, o vetor menos 2, 3, 2, 2, né, essas coordenadas, pertence a esse espaço R4? Não vou nem colocar V aqui, vou colocar R4, acho que expressa melhor, né? O R4 também é um espaço vetorial, mas não é essa a questão, né? Então, justifique. Então, o que a gente tem que descobrir aqui? Se eu posso obter esse vetor, menos 2, 3, 2, 2, a partir de uma combinação dos vetores que geram o R4. Né? E ele já está informando quem são esses vetores que geram R4. É V1, V2, V3 e V4. Então, o que a questão está perguntando, na verdade, se traduz no seguinte: se existem valores A, B, C, D, tais que A vezes V1 mais B vezes V2 mais C vezes V3 mais D vezes V4 é igual a esse vetor aqui. Certo?
Então, traduzindo em termos matemáticos, é isso que a gente quer, né? Para saber se esse vetor pertence ao R4, eu tenho que descobrir se existem números A, B, C e D que satisfazem essa igualdade aqui, né? Então, como que a gente faz para descobrir isso? Vamos colocar os valores aí dos vetores, né? Então, por exemplo, A multiplicado por V1, que é menos 1, 1, 0 e 0. E B multiplicado por V2 é 0, 0, 1, 1. E C é menos 2, 1 e 1. E o D, finalmente, que é 1, 0, 0, 0. E isso tem que resultar no vetor menos 2, 3, 2, 2. Quase não coube aqui na folha, né? E o procedimento para resolver essa questão é exatamente o mesmo, né, da questão anterior. Eu vou multiplicar o A por esse primeiro termo, o B pelo primeiro termo, o C pelo primeiro e o D também, né? E tudo isso vai ter que resultar na primeira entrada do vetor, ou seja, menos 2. Após isso, vamos multiplicar o A pela segunda entrada, né? O B também pela segunda entrada, o C pela segunda e o D pela segunda. Vamos somar tudo isso e o resultado tem que ser a segunda entrada do vetor considerado, e assim sucessivamente. Então, fazendo o primeiro passo, a gente tem A vezes menos 1 dá menos A, B vezes 0 é 0, C vezes menos 2 é menos 2C, e D vezes 1 é D, né? Isso tem que ser igual a menos 2. Aí, depois o próximo passo, A vezes o 1, B vezes o 0, C vezes menos 2, D vezes 0. Tudo isso somado tem que resultar em 3. Então, fica menos A, B vezes 0 dá 0, desculpem, aqui é A vezes 1, então dá A positivo. B vezes 0 dá 0, C vezes menos 2, menos 2C. E D vezes 0 dá 0 também. E tudo isso tem que ser igual a 3, né? Então vou até colocar assim, ó. Deixa eu ver, assim, separado aqui, ó. Deixar o lugar do B vago, né? Aqui também o valor do A, o do B está vago e o do D também, né? Tudo isso igual a 3. E fazendo a mesma coisa com a terceira entrada, agora eu anulo o A, o B tem aqui, B vezes 1 dá B, somado com C, que dá 1, e o D, que dá 0. Tudo isso vai resultar em 2. E a última é A vezes 0 dá 0, B vezes 1 dá B, mais C vezes 1 dá C, e D vezes 0 dá 0. Tudo isso igual a 2 também. E a gente tem esse sistema aqui, certo? Então, de cara, a gente já observa o seguinte: as duas últimas equações aqui são idênticas, então a gente não precisa das duas, a gente precisa só de uma para poder definir o nosso sistema. Assim eu vou pagar a terceira equação, né? E o nosso sistema vai se resumir a isso. Aí eu pergunto para vocês, olha, tem um sistema que tem 1, 2, 3, 4 variáveis, né? E apenas 3 equações, né? É possível resolver esse sistema? Sim, é possível, né? O teorema de Rouchet-Capelle, ele tem até um vídeo sobre isso aqui no canal, vocês podem dar uma olhada. Estabelece lá as condições que diz que esse sistema é possível, porém o que não é possível é determinar um único valor que satisfaça essa igualdade, né? Então, esse sistema ele se enquadra naquilo que é chamado de sistema possível, e indeterminado. Significa então que não dá para você determinar um único valor de A, B e C. Existe toda uma classe de valores, né, talvez um conjunto infinito de valores que satisfazem essas três igualdades aqui, né? Então, sendo assim,
esse vetor pertence a R4? Justifica. E sim, ele pertence a R4, porque de fato existem valores A, B, C e D que satisfazem essa igualdade, né? Eles podem não ser os únicos valores, mas eles existem, né? Então você vai justificar dizendo isso, que apesar de não existir um único valor A, B e C que satisfaz o sistema, existem sim todo um conjunto de valores A, B, C e D que tornam esse sistema possível de resolver, certo? E é isso que é a condição para você poder afirmar que esse vetor pertence ao R4, formado por essa base aqui, V1, V2, V3 e V4, certo? Então, espero ter ajudado nesse item e vamos partir para o próximo, que não são questões que estão na lista de vocês, porém eu achei interessante abordar aqui, né? Essas questões elas têm um caráter mais assim de explorar o conceito de linearmente, do que é linearmente dependente e o que é linearmente independente, certo? Então, a primeira delas é a seguinte. Vou plotar aqui na página. Aqui. Ela diz assim, ó. Então, mostre que o conjunto... É verdade, eu vou pegar essa questão. Eu vou colocar ela já na outra página, que aqui não vai dar mesmo. Assim, fica mais organizado, né? Mostre que o conjunto composto por esses vetores aí, ó, 1, 0 alfa, 1 alfa, 1 alfa ao quadrado de vetores de R3 é linearmente independente desde que alfa seja diferente de 0 e alfa também seja diferente de 1, né? Então, como vamos abordar essa questão? Primeiro é saber se um conjunto é ou não é linearmente, se ele é linearmente dependente, ele deve satisfazer a seguinte equação, né? Deve ter valores A, B e C, né? Tais que A multiplicado por 1, 0, alfa, somado com B multiplicados por 1, 1, alfa, e C multiplicados por 1, 1, alfa ao quadrado é igual ao vetor nulo 0, 0, 0, certo? Então, o que nos cabe agora é descobrir se existem valores A, B e C, né? Não é se existem valores, é se os valores A, B e C que satisfazem essa igualdade são necessariamente zero, ou seja, A igual a B igual a C igual a zero. Se isso for verdade, a gente pode afirmar que esse conjunto é linearmente independente, certo? Então, como que a gente vai resolver? Primeiro a gente vai fazer assim, fazer aquele procedimento dos exercícios anteriores, e 1 vezes alfa somado com, A vezes 1 somado com B vezes 1 somado com C vezes 1 vai ser 0, né? Então, colocar assim, ó, A mais B mais C igual a 0, assim como A vezes 0 dá 0, B vezes 1 dá B, né? E C vezes 1 dá C. E isso também tem que ser 0. E A vezes A é A vezes alfa, né? Mais B vezes alfa também é B alfa. E C alfa ao quadrado é C alfa ao quadrado. Isso também tem que ser igual a 0, né? Então, como que a gente pode abordar essa questão, né? Então, uma solução seria a seguinte, vamos ver, B alfa, acho que podemos nos concentrar aqui na segunda linha, né? E identificar o seguinte, vamos ver, da segunda linha a gente tira a seguinte informação, que B é igual a menos C, certo? Então,
e que se B mais C é igual a zero, né? Tá aqui, ó, o B e o C na primeira equação. Eles, a gente tá escrito aqui na equação de baixo que B e C é zero, né? Então, tudo isso aqui é zero. Eu tenho então que A mais zero igual a zero. Qual é o valor possível de A? É A igual a zero, né? A gente já determinou que o valor de A é zero. Precisamos descobrir que B e C também é zero com essas condições estabelecidas. Se isso for verdade, o sistema de fato é linearmente independente, tá? Então, já determinamos o valor de A, né? Então, como que se resume então o nosso sistema? Esse A vezes alfa vai desaparecer, porque A é nulo, né? Então, temos só B vezes alfa mais C vezes alfa ao quadrado igual a zero. Mas a gente viu aqui em cima que B é igual a menos C, né? Então isso aqui na verdade é menos C vezes alfa mais C alfa ao quadrado igual a zero, né? Aqui a gente já vê claramente que pode colocar o C em evidência, né? C multiplicado por alfa ao quadrado, primeiro o termo positivo, depois o termo negativo, que é menos alfa, igual a zero, né? E agora, né? Como que a gente vê isso aqui? Para essa equação ser verdade, das duas uma. Ou C é igual a zero, que é o que a gente quer demonstrar, né? Ou então o alfa ao quadrado menos alfa é zero, né? Das duas uma, certo? Ou até mesmo os dois ao mesmo tempo. Então, vamos, já que eu quero mostrar que o C tem que ser zero, vamos tentar primeiro mostrar que alfa ao quadrado menos alfa não pode ser zero, né? Porque se ele não puder ser zero, o C necessariamente é zero e o problema está resolvido, né? Já que B é igual a menos C, então B também será zero, né? E assim encerramos a questão. Então, por que eu posso mostrar que alfa ao quadrado menos alfa é igual a zero? Porque olha só, quando que isso aqui vai ser verdade, né? Eu posso colocar o seguinte, o alfa em evidência, né? Assim ficaria alfa vezes menos 1 igual a zero, e assim eu teria as possíveis soluções do problema, alfa igual a zero e alfa igual a 1, né? Porém, por que essa solução, essas duas únicas soluções que o sistema possui, né, que essa equação possui, elas não valem para a nossa situação, porque o problema está sendo bem específico. Desde que alfa seja diferente de zero e alfa seja diferente de 1, ou seja, justamente os valores dessa equação, né, eu tenho então necessariamente que o valor de C terá que ser zero. E se C for igual a zero, né, como eu falei antes, portanto, C deve ser igual a zero, né? Logo, isso implica que B também é zero, né? Já que B é igual a menos C. E como a gente descobriu que A já é igual a zero, o problema está resolvido, né? Esse sistema é considerado linearmente independente desde que alfa seja diferente de zero e também diferente de 1, certo? Assim nós conseguimos garantir que os coeficientes A, B e C sejam todos nulos, o que condiz com a definição de um conjunto ser linearmente independente, né? E assim encerra essa questão, certo? Então, só para finalizar agora esse vídeo, eu vou falar de mais uma questão desse tipo, com um enunciado um pouco diferente, né? Esse enunciado é assim. Vou colocar aqui um ponto nessa questão. Não vou numerar porque ela não está na lista, né? Mas vou colocar pelo menos um pontinho aqui para dizer onde ela começa. Então, mostre que o conjunto 1 cosseno de x e cosseno de 2x de vetores que pertencem ao conjunto que vai de menos π a π é LI, né? É linearmente independente, né? Então, como que a gente vai começar a abordagem dessa questão? Primeiro, se é para mostrar que é LI, a gente tem que ver se as condições são atendidas. Ou seja, a gente vai pegar aí valores, assim, ó, para todos os valores, vou pegar alfa, não, pegar os nossos A, B e C de sempre. A, B,
e C pertencente aos inteiros. Inteiros não, reais, né? Não precisa ser necessariamente um número inteiro, né? Tais que tal que A multiplicado por 1, que é o primeiro elemento, mais B multiplicado por cosseno de x, mais C multiplicado por cosseno de 2x, tem que ser igual a 0. Né? Se eu descobrir que os valores A, B e C são nulos, né, são os únicos valores que resolvem esse sistema, está provado que esse conjunto é LI. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? O que eu preciso para obter esses valores LI? Né? Então, se a gente pensar o seguinte, podemos fazer assim, ó. Nosso intervalo está restrito a menos π até π. Né? Então, só o intervalo de ângulos dentro desse conjunto. Então, vamos começar estabelecendo que x é igual a menos π. Né? O que acontece se eu levar isso em consideração? Se eu considerar que o x é igual a menos π, eu vou ter a vezes 1, que é a, b vezes cosseno de menos π, né, mais c vezes cosseno de menos 2π. Deixa eu tirar esse parênteses daqui. Menos 2π igual a 0. Né? E o que a gente conclui desse sistema? Cosseno de π, cosseno de menos π vai dar menos 1. Né? E cosseno de menos 2π vai dar 1. Né? Então, assim, nós temos A mais B mais C igual a 0. Né? E se eu considerar o π igual a 0, né? O x igual a 0, né? Porque o 0 está dentro desse intervalo aqui, de menos π a π, ele está exatamente no meio. Né? Então, o que acontece se eu considerar x igual a 0? Eu vou ter A vezes mais B vezes cosseno de 0, mais C vezes cosseno de 0. Né? 2 vezes 0 dá 0, né? Então é isso aí. Cosseno de 0 a gente já sabe que é 1. Né? Então nossa equação vai ficar A mais B mais C igual a 0. Né? E por fim, vamos fazer aqui uma outra consideração. Vou colocar aqui mais embaixo. Fazer aqui mesmo. O x igual a π sobre 2, que também está dentro desse intervalo. Né? Assim, vai ficar A somado com B vezes cosseno de π sobre 2, somado com C vezes cosseno de 2 vezes π sobre 2. Né? Assim, o nosso sistema vai resultar no seguinte: cosseno de π sobre 2 é 0, e aqui vai cancelar 2 com 2, e cosseno de π vai ser menos 1. Então, olha a equação que a gente vai ter. A gente vai ter A, aqui vai dar 0, né? Então não tem mais o B, e o C vezes menos 1, que é menos C, igual a 0. Certo? Então, aí a gente obtém o seguinte sistema, né, de equações. Eu tenho essa primeira equação aqui, né, essa outra equação e essa daqui. Então entendam, né, eu atribuí esses 3 valores a x só com o objetivo de obter 3 amostras, né, possíveis aí envolvendo essas variáveis A, B e C. Para quê? Para poder obter 3 equações com 3 incógnitas e ver qual seria a possibilidade de solução. Né? Então, a primeira equação é A mais B mais C igual a 0.
A segunda equação resulta em... não, aqui não é mais, né? Aqui é menos. Aqui eu errei, ó, o sinal é menos, tá? Porque esse caso de cosseno de menos π dá menos 1, menos com mais dá menos, tá? Então aqui é menos. A segunda equação é A mais B mais C igual a 0. E a terceira equação, A menos C igual a 0. Então, como que a gente pode resolver esse sistema? A gente pode considerar essas duas equações aqui, ó, né? Assim, né? E somá-las, né? Aí vai obter um sistema da seguinte forma: o resultado dessa soma vai dar A mais A, 2A, B com B positivo e B negativo vai zerar, e 2C igual a 0. E aqui vai ser A menos C igual a 0. Então deixa eu ver se dá certo. É uma forma de fazer, acho que funciona assim. Tem outras maneiras, tá? Então esse sistema você pode multiplicar por 2 na linha de baixo, né? E vai obter algo assim, ó: 2A mais 2C igual a 0, 2A menos 2C igual a 0. Aí uma forma de resolver é assim: você pode somar as duas equações novamente e vai obter o seguinte: 4 vezes A igual a 0, né? Portanto, você tem A igual a 0. Se a gente mostrar que B e C também são 0, o resultado está aprovado, né? Mas se A é 0, olha só da nossa equação aqui, ó, eu tenho que A menos C igual a 0. A é igual a C, portanto, C também vale 0, né? Maravilha, agora só falta mostrar o valor de B. Quem é o valor de B, né? Para mostrar isso, a gente pode recorrer a qualquer uma das duas primeiras equações. Vamos pegar a de baixo, que diz assim, ó: A mais B mais C igual a 0. Ora, a gente já viu que o A é 0 e o C também é 0. Portanto, o B também é 0, né? Logo, a conclusão que a gente chega é que esse conjunto aqui é LI. Portanto, cosseno de x e cosseno de 2x é LI. E assim está terminado, né? Então, beleza. O objetivo desse vídeo, então, era só dar uma luz aí, né, com essas questões, né, como é que funciona na prática essa teoria, né? Espero que o objetivo tenha sido alcançado. E qualquer dúvida, só mandar lá no WhatsApp, certo? Então, bons estudos a todos e até o próximo.